Nós estamos iniciando aqui nosso podcast, nosso canal das STV Juí, e hoje com prazer recebendo aqui o Wagner, que é o vocalista então da banda Corpo e Alma de 13 de Maio, está conosco por aqui para fazer parte aqui da nossa programação hoje, para falar um pouco aí da história do Corpo e Alma, contar para nossos internautas um pouco da história do Corpo e Alma. Prazer recebê-lo, Wagner, tudo bem? Seja bem-vindo. Prazer é todo meu, Zamir. Tá aqui falando um pouco da história dessa banda cinquentenária, 50 anos que estamos na estrada, né? E falar um pouquinho dessa trajetória nossa, né? E para mim é uma alegria estar aqui junto contigo, poder falar isso tudo para quem te acompanha, né? Poder relembrar os momentos do Corpo e Alma aí. Bom, prazer é todo nosso, Wagner. Bom, você está no Corpo e Alma, claro que há pouco tempo, né? Há 3 anos você está no Corpo e Alma, mas sua história da música já vem de muito tempo, né? Vem, cara. Eu faz 23 anos, né? Eu comecei no ano 2000. 2000, vai fazer 23 anos esse ano. Mas eu já vinha cantando em festivais, então minha história com a música é muito mais antiga, né? Eu já cantava em festivais desde os 8 anos de idade, então mais de 30 anos aí já na música. Sim. Bom, tu começou como, Wagner? Como é que você começou na música e quais as bandas aí principais você passou? Comecei no Paraná, porque eu sou paranaense, sou do sudoeste do Paraná, e comecei com a banda Primeira Impressão, né? Primeira Impressão no Paraná. A gente tinha uma banda de garagem, chamava da Banda Só Nós. Só Nós. E a gente a gente tocava de tudo, a gente tocava churrasco, a gente tocava no bar, no restaurante, né, fazia de tudo. Nosso repertório na época era bem variado, a gente tocava bastante rock nacional, que na época estava muito estourado, né? Aí a gente começou a mudar de ideia, veio a necessidade de mudar o nome da banda e gravamos um CD, e esse CD tocou muito lá na região, em todo o sul também, e passei aí pela banda Primeira Impressão, banda San Rafael, banda Alma Latina, banda Universitária, Grupo Carisma, né? E daí Doce Pecado, essa foi a minha última banda antes da pandemia, e veio o convite para fazer parte do Corpo e Alma durante a pandemia ainda, né? E agora estamos aí à frente do Corpo e Alma, 3 anos quase. Estamos fazendo um trabalho magnífico, toda a equipe do Corpo e Alma, né? E então essa equipe se consolidou aí, né? Sim. E a pandemia que você falou, como é que foi a pandemia? Porque sempre a gente ouve falar dos músicos, principalmente o pessoal de banda, foi os primeiros que pararam e os últimos que começaram a trabalhar, né? Como foi para vocês esse período aí, Wagner? Na verdade, assim, eu sempre tive outras profissões, né? Eu trabalhei em tudo já, cara. Eu já fui pintor, servente de pedreiro, já trabalhei na roça, já arranquei feijão, já fiz de tudo já. Então, mas eu sempre me puxei, né? Eu nunca tive problema com isso, mas eu no começo ali dos anos 2000 eu fiz um curso na época do CorelDRAW, e ali eu aprendi a ser, né, marqueteiro e designer gráfico. Fiz cursos e mais cursos e me aperfeiçoei nesse meio, e eu fui trabalhar nesse ramo, né? Sempre trabalhei em parceria, agora que eu parei, né, por causa da correria, mas sempre trabalhei com publicidade, propaganda, né? Então na pandemia eu fui trabalhar com isso. Na pandemia eu fui trabalhar numa empresa de comunicação visual lá em Videira, do Edu, né, lá. Então do Edu, né, que me deu essa oportunidade. E eu montei uma estamparia, né. Ali eu fazia caneca, copo, né, coisa que eu gosto muito também. Me dava prazer de fazer, e, né, gostava, e foi o meu ganha-pão. Me virei bonito, né. Certo. Mas longe da música, né, cara? Não cantei nada, né? Me desacorçoei, me desanimei, né? E pendi para esse lado, fiquei mais com a família, viajei, né? E tive a oportunidade de ter Natal, Ano Novo, né? Coisas que a gente não tem agora, né? Mas, graças a Deus, a pandemia, no começo, foi bem assustador, assim, né? Porque chegou a pensar em algum momento de parar? Eu parei. Inclusive, eu me comuniquei, né, nas minhas redes sociais, que eu estaria parando com a música, né, que não queria mais, estaria me desligando totalmente. Decepcionou ou foi em função daquela... Função da pandemia, porque na verdade a gente ficou naquele negócio, quando que volta, né? Semana que vem volta, o mês que vem volta. E muitos convites de muitas bandas, né, quando eu me desliguei do Doce Pecado. Eu tive muito convite, cara, muito convite mesmo. Eu acredito que por eu ter feito um trabalho bom,
trabalho sério. Sempre fui um cara sério em tudo que eu fiz. Sempre me dediquei de corpo e alma, né? Em cima daquilo que eu fiz nas bandas, aonde eu passei. Sempre tive um contato com os locutores. Sim. Sempre tive um trabalho muito bonito, né? Lá dos anos 90 para cá, quando nem a internet não existia, eu já tinha um leque de locutores, de amizade, de rádio. Então, sim, isso eu fui trazendo para mim. Então, graças a Deus, eu acho que as bandas... Eu acho que elas viram muito isso em mim, né? O guri trabalhador que faz acontecer. E eu sempre tive essa vontade, né? Eu nunca esperei por gravadora. Sim. E como é que voltou depois de ter anunciado? Fui trabalhar, né? Depois que anunciou que queria parar, essa retomada, como é que foi? Na verdade, assim, como eu falei, tinha muitas propostas, né? Sim. Até no meio sertanejo. Mas eu recusei todas. Eu não... Tu já estava no Corpo e Alma, né? Não, antes do Corpo e Alma. Eu fiquei um tempo fora dos palcos. Sim, mas quando deu esse problema de que você iria parar mesmo, já estava no Corpo e Alma ou ainda não? Não. Não estava. Isso foi antes do Corpo e Alma. Foi antes do Corpo e Alma. Aí veio o André, né? Todo o pessoal, a equipe do Corpo e Alma e falaram... Quer dizer, o Corpo e Alma mudou. Mudou porque... Mudou para você o pensamento de parar isso. Eu ainda, quando eu coloquei o meu desligamento, eu ainda falei que ainda um dia, né, houvesse esperança de eu voltar para os palcos, mas desde que fosse uma coisa certa, uma banda que me valorizasse, né, e tivesse a altura daquilo que eu esperava, daquilo que eu queria trabalhar. Porque o cara trabalha às vezes 20, 15 anos, aí tá um exemplo para você, meu amigo, para você não desistir dos seus sonhos, porque às vezes... não é tudo como a gente pensa, né? Claro. A gente quer tudo, eu quero para agora, e não é assim que acontece, né, Zamber? Tudo tem o seu tempo, tudo tem a sua hora para acontecer. Eu fui exemplo disso. Trabalhei muito tempo sonhando em estourar uma música, e não é bem assim estourar uma música. Eu acho que não é sorte, né? Sim. Eu acho que tudo isso é decorrência de um trabalho, de uma junção de muitos fatores para que isso aconteça, né? E quando veio o Corpo e Alma atrás de mim, me balançou, porque o Corpo e Alma foi a minha inspiração para mim estar no palco. Pois é. No começo dos anos 90 eu era gurizinho e eu me espelhava muito no Corpo e Alma, né? Na época do Flávio ainda, né? Nas músicas, eu era muito fã. Depois veio o Vanderlei, então as Catiacas, que eu era muito fã também. Então isso foi o que realmente me fez voltar para os palcos, né? E quer dizer que era um sonho, do Wagner de estar no Corpo e Alma? Eu acho que não é só do Wagner, né, cara? Eu acho que é um sonho de todo artista, né? Claro. De estar numa banda assim como o Corpo e Alma, os mesmo atuais, que um jogador de futebol chegar na dupla Grenal, ou um locutor estar numa rádio de Porto Alegre, capital, enfim. Cara, é um sonho, né, cara? É um sonho, tipo... O cara bota isso na cabeça e o cara se cria ouvindo isso, né, cara? Então... Eu acho que naquele momento, eu acho que deu no momento certo também, né? Claro que eu fiquei indeciso de abrir mão, né, da minha família, porque eu sei que o Corpo e Alma toca demais. É uma das bandas que mais toca baile, shows, né? Hoje não é mais baile, né? Sim. Como nós vinha falando na rádio. Sim. Eu acho que hoje é bem diferente o patamar que a banda tá. As nossas apresentações hoje se limitam em 2 horas, né? Quando tocamos 4 horas é uma coisa quase rara de acontecer, né? É difícil mesmo, você disse, né? É difícil a banda tocar 4 horas porque a maioria dos bailes se torna um show, né? E assim, o Corpo e Alma, muita gente não sabe, o Corpo e Alma foi a primeira banda que tocou esse formato de 2 horas. Foi a primeira banda que começou a vender formatos de 2 horas para tocar, né? Então a banda hoje é um show, né? Sim. A galera vai lá para assistir as nossas músicas, para ver se é aquilo que elas assistem no YouTube. Isso né? que eu ia falar agora, vai assistir as músicas, como o senhor falou, Wagner. Você que acompanhou toda a história, com certeza, sempre, claro, não é tão velho assim, né? Eu sou de 1984, né? O Corpo e Alma já tinha alguns anos. Tinha alguns anos já, cara. O Corpo e Alma tem com 52 anos hoje, né? e na verdade, assim, hoje teve músicas do Corpo e Alma, Novela das 8, enfim, tantas músicas que são mais antigas. No palco as pessoas ainda pedem, você demais, canta. Como é que é isso ainda para hoje no Corpo e Alma? Na verdade vem aquela exigência, né? A gente quando toca nos lugares aí a gente começa... primeiro lugar, se a gente já não vai com os nossos trajes, a gente é cobrado. Tem que usar o blazer,
tem que usar a roupa típica do Corpo e Alma, porque a gente sempre usou uma coisa diferente de todas as bandas, sempre, isso desde lá de trás, não é de agora, isso faz muitos anos que é assim. Claro que ao longo do caminho foi, às vezes, perdido um pouco dessa essência, né? Sim. Mas agora, nesse projeto desse DVD, tudo voltou novamente, né, um resgate da cachaca, da cúmbia, né, aquela coisa da Argentina, do Uruguai, do Chile, e a gente tem que tocar, né? Claro. Mas as músicas antigas que tu citou ali, Novelas 8, Coração Vagabundo, essas músicas não podem faltar nos nossos shows, nos nossos bailes, né? E agora, Wagner, o Corpo e Alma hoje, falando desde que você está no Corpo e Alma, os sucessos do momento aí que estão fazendo, que destaque, por dizer, as músicas mais rodadas do Corpo e Alma aí, a Perigosa e Linda, músicas que vocês também regravaram, né? Aliás, o Perigosa e Linda foi gravada 4 vezes, né? Pelo seu Pause, e agora ela estourou ainda com o Corpo e Alma, isso? Como é que foi essa nova roupagem, de que forma que surge isso aí? A música existe, se eu não me engano, eu posso estar muito errado, mas a música existe desde 2006, por aí, né? Então o Vilseu já tinha gravado num formato meio denso, né? E depois o Vilseu, com a entrada do Vilseu em 2010, na banda, ele gravou essa mesma roupagem que a gente fez agora, a mesma coisa, não mudou nada. Aí ele saiu da banda, né? E foi gravar no projeto dele, né? Então ele gravou, então essa música foi gravada 4 vezes, e agora, né, é a 4ª vez que a gente gravou. Então tudo é o tempo, né, para acontecer, o momento certo, né, e a gente não esperava que a Perigosa fosse estourar e vir novamente, né, da forma que ela veio, né. Então, dos últimos tempos aí, a gente tem os dados aí que o pessoal do ECAD, inclusive, passa pra gente, as associações, né, que é uma das músicas mais tocadas dos últimos tempos, né? Em execução, em rádio. E o salto gigantesco nas redes sociais, né? YouTube, Spotify e tudo mais, né? Sim. Agora, essas regravações também que têm sido feitas, parece que essa roupagem também ganha mais o público, né? Com esse estilo que vocês fazem. Por exemplo, aquela dos Olhos Negros também, o estilo da cachaca que o Corpo e Alma sempre mantém também. Exatamente. Né? A gente não fez nada demais. A gente fez a mesma coisa que foi gravado original, a gente manteve a mesma roupagem. Claro que hoje mudou muito a sonoridade dos estúdios, hoje equipamentos melhores, né? Mas a gente não mudou, a gente manteve aquilo justamente para manter o formato original das músicas, né? Sim. É a nostalgia, né? O cara escuta, é bem assim que foi gravado. Então, quer dizer, mesmo que uma pessoa, quando tá um pouquinho desleixada, é só dar uma roupagem diferente que ela vem. Exatamente. A gente não mexeu em nada na música, a gente manteve o formato original e a gente gravou muitos sucessos, né? A Bandida, por exemplo, é uma das músicas mais tocadas hoje também. Amante, que é uma música inédita, também é uma das mais pedidas. E agora tá faltando Beijos aí, que virou uma febre, cara. A gente também não esperava. A gente lançou em dezembro para ser apenas uma música que vinha somar, mas não esperava que fosse estourar do jeito que ela estourou, né? Então, a música que fala do cotidiano, dos casais e tudo mais, eu acho que a galera se identificou, e o ritmo também é contagiante, então tudo ajudou, né? Sim. Agora, aquela música que as pessoas pedem, ou aquelas que são mais pedidas aí no baile, o pessoal pede, como é que é? Quais as que vocês tem aquela que marca mesmo aí, Wagner? Por incrível que pareça, as músicas mais pedidas, né? Claro, fora Perigosa e Linda, né? Que essa é um hino, né? Tem que tocar e não adianta, né? É das antigas, né? Essa a gente tem que tocar no mínimo 4, 5 vezes por baile, por apresentação, né? Mas as músicas mais pedidas, em segundo lugar, aí tá a Bandida, Amante, né? Eu fui amante sem querer. Galera jovem curte demais, pede demais, que é um ritmo diferente, é um ritmo mais jovem, mais galera, né? E a galera pede demais Amante, né? Claro, tá faltando Beijo agora, né? Chove de bilhetes. Mas e as antigas, né? Cachaqueira, Alô Meu Amor, né? Aquela dos Olhos Negros, que também é um hino da banda, né? E as antigas, né? Novelas 8, Coração Vagabundo, entre outras músicas, músicas que o Ovelha gravou na época, né?
né? Então, muitas canções do Corpo e Alma, se eu ficar citando aqui, Claro. é muita coisa. Agora, cara, o importante, muita isso coisa tu falou, Wagner, que Ovelha gravou. E aí fica essa marca, né? Por exemplo, Ovelha, o Vanderlei Rodrigues, são identidades. São identidades que passaram por aí, que hoje a gente está fazendo a mesma coisa. Sim. A gente está colocando a nossa cara, que essa galera de hoje, né, essa piazada, vamos dizer, aqui no sul a gente fala piazada, gurizado, gurizeto. Eles acompanham a gente tá tocando muito em lugares que as bandas não tocam, que é pubs, os pubs, as casas noturnas, onde não entra a banda devido ao sucesso da Perigosa e Linda. Então essa gurizada, ela tá conhecendo a banda através da Perigosa e vão lá assistir o DVD e começam a acompanhar a banda. E daí a gente tá entrando nesse tipo de evento, devido a esse tipo de coisa, né? Então a gente tá puxando uma galera mais jovem, tá trazendo para os nossos eventos. Então daqui anos a gente vai ser lembrado assim como nós lembramos deles lá no passado. Claro. Né? Então isso é muito bonito. Quer dizer, a música de banda está trazendo mais juventude também, não só o pessoal da... Mais juventude. Na verdade, é que nem eu sempre falo, né? O Corpo e Alma, é claro que tem lá atrás as músicas que o Flávio gravou, tem as bandas, eu mesmo gravei A Casa Comigo, só que Corpo e Alma hoje, digamos assim, nesse patamar que a gente chegou, nesse momento que a gente chegou, a gente já não se classifica quase mais como banda, porque a gente já está trazendo uma coisa diferente, que é um ritmo cúmbia, né? Sim. Para quem ainda... Na época, falava em cachaca, muito cachaca, né? Cachaca é uma dança que é aqui da nossa fronteira, Argentina. Isso. Mas a cúmbia, ela é um ritmo latino, e não só latino também, mas mexicano, né? Então esse é um ritmo internacional. Então a banda tá levando isso, alguns artistas brasileiros já gravaram isso, então já sai um pouco disso, né? E hoje, se o Corpo e Alma gravar uma coisa que seja diferente disso, a galera já começa a cobrar nós. Sim. Então vocês têm que gravar o mesmo estilo que vocês gravaram a Perigosa, que é a cúmbia. Sim. É uma cachaca, né? Hoje a gente se fala os cachaqueiros, né? A cachaca, né? Então esse é um estilo que é aqui da fronteira, Argentina, né? Paraguai, que a galera coloca o nome de cachaca, né? Sim. Mas a cachaca é uma cúmbia. Né? Que é um estilo musical. Estilo musical que se tornou desta forma e que o Corpo e Alma acabou, exatamente, digamos que adotando, né? E o pessoal associa isso. Sim. Pensou em Corpo e Alma, o que tu pensa? Cachaca, cachaqueiros. A banda cachaqueira. Exatamente. Isso, né? Então, os reis da cachaca. Os reis da cachaca. Então, assim, nós já estamos daqui uns dias tocando no norte do Paraná, Maringá, Londrina, interior de São Paulo, né? A banda antigamente, na época do Vanderlei ainda, começo dos anos 2000, tocava muito, se eu não me engano, 15, 16 estados brasileiros. Sim. Tocou muito, né? Com os antigos componentes. Então a banda já foge um pouco do que é a maioria das bandas, né? A gente tem no nosso repertório Para Não Fala, que tá estourada de novo, né? Veio de novo à tona. Novela das 8, Reprises de Amor na época do Neco, né? E todas as Neco músicas que foram gravadas, Copo Quebrado, Levanta o Dedo, mulher, e a gente, essa mulher é minha, exatamente, que não pode faltar de jeito nenhum. Só que ao mesmo tempo a gente leva esse estilo da cachaca, que é uma coisa diferente e é uma coisa que já está se expandindo em todo o Brasil. Né? Agora, como você disse, tocando em vários locais, como é que é? Tem quantas apresentações por mês, por exemplo, o Corpo e Alma hoje? Tem meses que tem 40, 42, final do ano 50 agora. Mas essas apresentações, mas o mês tem só 30 dias, mas é que a gente conta. Toca uma noite. 3 na noite, 2 na noite, então a gente. Quer dizer pega, que você queria parar, mas agora tá ganhando dinheiro, então, né? Então estamos todos, né? Estamos todos felizes e realizados. Claro que tem uma parte que não é muito legal, que é a parte da família, né? É isso que eu ia perguntar também, como é que é a família? Né? Você há pouco estava falando com a tua filha, enfim, no WhatsApp, mas como é que é esse período, dia a dia, quanto tempo fica fora, sem estar próximo à família? E como é que é o Wagner aí desse ponto? Na verdade, assim, hoje eu sou casado novamente, minha filha mora em outro estado, mas, digamos assim, eu moro em 3 de Maio, tenho minha esposa, a Manu, tenho a minha enteada que mora comigo, a Ellen.
Só que a gente saiu lá de Santa Catarina para vir morar para cá, para o Rio Grande, para vir ficar mais perto da banda, Claro. mas ao mesmo tempo, quem sofre com isso é a esposa, né? Porque fica longe. Fica mais perto da banda, mas fica longe de você. Fica longe da gente, viagem, então né? bate a saudade de casa, saudade da família, né? Mas eu acho que tudo isso é uma coisa que faz parte, né? Sim. A gente escolheu assim e graças a Deus eu tinha o apoio total da família, né? Então isso é o essencial, ter o apoio da família. Quer dizer, sai de casa, vocês viajam geralmente no início da semana já? Na verdade, a maioria das vezes a gente toca sexta, sábado, domingo, né? Mas nessa fase que a banda tá passando, a gente toca muita turnê. Então todo mês a gente pega uma turnezinha de 15 dias, de 10, né? Sim. Que a banda tá sendo muito requisitada, e agora vem carnaval. Onde você tem mais, tocado mais distante daqui, por exemplo? Aí? Corpo e Alma hoje não é uma banda que não tem limites, né? A gente toca até na ponta do Uruguai, lá até no norte do Paraná, Mato Grosso do Sul. Enfim, o ano que vem, se não me engano, esse ano a gente tem quase lá perto do Pará, vão tocar, então a gente não tem, assim, o Brasil afora. Brasil afora. O Corpo e Alma é uma banda que se tu ir lá em Londrina e cantar Aquelas Olhos Negros, eles vão cantar junto contigo. É isso aí. Então, se você ir lá no Chuí, lá embaixo, eles vão cantar, né? Sim. Então, é uma banda que não se limita, né, a lugares, né? Hoje nós estamos aqui, amanhã já nós estamos no Paraná. Sim. É uma logística muito louca, assim, né? Não se tem aquela, vamos tocar aqui depois nesse local para ficar mais perto. Tem que ser de acordo com o que vem a agenda, né? Um acordo claro, que a gente tenta ajustar o mais perto, para não se matar também, né? Vamos tocar hoje aqui, amanhã lá em Cascavel. Às vezes a logística não te permite fazer isso, né? Então é bem complicado, né? A gente tem caminhão, ônibus, tudo, né? Tem toda essa estrutura. Wagner, você falava ainda da pandemia, voltar esse período da pandemia aqui que judiou bastante os músicos. Antes disso, o músico era mais valorizado? Como é que dá para considerar esse ponto? Porque parou, depois muitos não continuaram, fizeram trabalho solo, recomeçaram, fizeram live em si. Como é que dá para considerar tudo isso? Olha, eu te digo assim, eu procuro sempre analisar muito bem as palavras, porque hoje em dia tudo que tu fala é julgado. Claro, sim. Mas eu te digo assim, eu acho que depois da pandemia o músico foi mais valorizado. Eu digo assim, as bandas valorizando os músicos pela escassez de músico no mercado. Porque o nosso estilo aqui do Sul, a gurizada que está vindo, eles pendem mais pro sertanejo. Sim. Né? Eles se profissionalizam mais para tocar barzinho, sertanejo, não quer essa correria, né? Então o que restou foi a nossa faixa etária, de 25, 30 anos, né, até 40 para cima. Agora essa gurizada mais nova muita pouca, tipo, digamos assim, músicos para tocar numa banda, por exemplo. Tu não acha mais. Gurizada de 20 anos, 18, não quer saber de viajar, entende? Elas querem saber de tocar barzinho, né? Então, eu acho que depois da pandemia, porque a pandemia deu uma peneirada bastante. Eu falo peneirada porque, assim, não estou falando que joga fora o que é ruim, não. Eu não entendo dessa forma. Eu acho que todo mundo sofreu. E muitas bandas, isso parte do coração da gente, porque a gente sabe o esforço, o sonho de todo dono de banda, de todo. Só que eu acho que, peneirada, eu digo que ela acabou muitas bandas, muitos músicos pararam, saíram fora desse mundo, foram tocar barzinho ou foram fazer outra coisa, né? Mas eu acho que, entre outras partes que tu analisou, tu diz valorizado, eu acho que na pandemia a gente conseguiu ver o quanto o músico é desprezado. Como se fosse o causador de levar o vírus, entender? Entendi. Então, eu sempre digo assim, é muito tratado assim, com outros olhos, assim, não tratado com devida forma que deveria ser tratado, né? Porque todo músico espera ter um tratamento bom. Né? Hoje, o Corpo e Alma, nessa fase que a gente tá, porque é aquilo que eu sempre digo, o cara fazendo sucesso, o cara vê como é que que funciona as coisas, né? Hoje tu ganha quitutes lá no camarim, você ganha um tratamento melhor, né? E outros tempos não era assim. Em outros tempos, cara,
muitas bandas não conseguem isso, que não tem uma música estourada, né? Que talvez não leva o público que deveria de levar. Sim. Isso é mais pura verdade, não adianta gente tapar o sol com a peneira. Isso é uma pura verdade que ninguém admite, né? Mas esse mundo é assim mesmo, cara. Né? Se tu leva a gente, se você tem... Principalmente se você faz a diferença na bilheteria, você vai ter um tratamento melhor. Né? Que eu gostaria que todos os músicos tivessem. Todos deveriam ter um tratamento semelhante, né? Semelhante. Só que a pandemia, voltando lá no teu assunto, a pandemia ela mostrou muito isso, que o músico, ele entende. Sim. Cara, eu ouvi muita coisa que eu fiquei revoltado, sabe? Mas não adianta. Não adianta, tu vai lá discutir com as pessoas, cara. Não tem como, né? É aquela coisa que você falou, talvez você no tempo pensou em desistir em função de tudo isso mesmo, né? Em função disso aí, cara. Daquela coisa, mas você é desse sentimento jeito, mal, né? cara. Tu não sou valorizado, tantas coisas acontecendo e vão colocar a culpa em mim. E vão colocar a culpa em mim que eu que estou transmitindo o vírus, não sei o quê. E daí eu vi uma enxurrada de gente lá comentando, sabe? Você chegou a pegar Covid? Eu peguei, cara. Peguei, minha família toda. Acho que todo mundo pegou, todo mundo pegou, né? Que se tornou que nem uma gripe, né? Mas digamos assim que a pandemia, para quem consegue analisar mesmo, colocar a mão na cabeça e pensar... Cara, se não ensinou, deveria ter ensinado muita gente. Verdade. Deveria ter ensinado não só os músicos, casas de eventos, né? Muitas casas fecharam, no ganha-pão de muita gente que tem clube, muitos empresários. Isso é complicado, né, cara? Sim. Que nem eu te falei, escutei muito comentário negativo. Às vezes o cara queria fazer um negócio lá, né, que os músicos ali, 2 anos, cara, né, parado, sem poder fazer nada, o cara fazia um negócio organizado, álcool em gel, teste de Covid, o que mais, máscara, e assim mesmo, não sei o que, músico não sei o que, cara, isso aí, sabe, é a mesma coisa que eu ir no teu trabalho e dizer que o teu trabalho não faz diferença nenhuma, sabe, então isso é uma coisa que pesou muito. Claro. Para nós músicos. Bom, eu sei que você lê bastante, né? Leio bastante, cara. Graças a Deus. Lê, o que você lê, por exemplo? Você lê notícias, lê livro? Notícias, cara. Livro não muito. Que hoje tá tudo na palma da tua mão, né? Na internet, tudo no Acredite celular, se quiser, né? cara. Eu leio muita coisa, assisto muito documentário, muita curiosidade, assisto muito tutorial, às vezes. Então eu sempre tô ligado, pesquisando, lendo sobre o mundo, o que né, tem essa curiosidade. Certo. Bom, muitas vezes as pessoas acham que o músico ele está se divertindo, né? Ele está trabalhando, ele está trabalhando. Agora, qual é o teu hobby? O que você faz nas horas de folga, Wagner? Ultimamente, cara, eu tô fazendo muitas participações, né? Com outras bandas, e quando eu chego em casa agora, esses últimos meses para mim foram baseados nisso aí, né, porque eu acho legal, até agora nesse momento a gente deu uma parada com as participações, né, até pedido do escritório, porque a gente tem que dar mais ênfase à nossa música, né, mas logo a gente retoma de novo, mas eu fiz muitas participações, mas também trabalho muito com rede social, né? Minhas redes são monetizadas, tenho bastante parceria, então a gente vai atrás de parceria, vai fazer uma coisa ali e outra lá, né? Então, mas em casa, quando eu assisto um filme, tô com a família, saio, dá uma caminhada, né? Sim, que bom. Bom, você falava que um dos pontos aí que hoje chama atenção também, as redes sociais, você falou, live não quer nem saber, né? Porque tempo da pandemia era só live. Acho que a live deu uma... A live, ela deu uma... né, o que nós estamos fazendo aqui é um modelo diferente, na verdade. Né, mas assim, a live... Eu acho que ela foi muito martelada, né? Sim, então acho que o povo acabou perdendo engajamento. Sim, verdade, pelas próprias plataformas. Não conseguiu mais entregar porque não tinha mais. Não tem mais o que debater, né? Até nós falamos, né? Antes em off. Se desse uma pandemia de novo, se dependesse de nós músicos, depender da live, nós estávamos lascados. Se dependesse da live dos músicos, porque aí
ninguém quer saber Não, da live. ninguém quer saber. É, porque passou, são momentos, né? São momentos. Era live, agora tem podcast, que é um modelo de sistemas diferentes em redes sociais, mas são inovações que surgem, né, dentro deste. E tá desse tomando modelo. conta, cara. Eu acho que é o futuro. Claro, com certeza. É o presente e é o futuro. É né? o presente e é o futuro. Isso aí. Muito bem. Wagner, claro que para nós fechar aqui, não posso deixar de pedir para você cantar uma do Perigosa e Linda. Claro, aí, vamos dar uma capelinha. Capelinha do Perigosa e Linda, aí, então. Perigosa e linda, jeito de bandida, mas com toque sedutor. Perigosa e linda, jeito de bandida, uma bandida chamada amor. E aí vai, né? E essa que teve também, como você falou, com o Vilceu Paus, que fez a participação na gravação do DVD, né? Isso do Corpo e Alma. Foi legal, né? Essa parte. Para fechar aqui, Wagner, a gente acompanha, como disse, muito tempo as bandas e até muitas bandas, quando trocam o vocalista, leva aquele mesmo estilo. E parece que o Corpo e Alma tem feito com você, por exemplo, com outros também um estilo diferente, porque troca o vocalista principal e o estilo dele é levado, né? Você trouxe teu estilo pro Corpo e Alma, Eu trouxe o estilo Corpo e Alma. Você trouxe o teu estilo pro Corpo e Alma e o Corpo e Alma no estilo do Wagner também, Na verdade, eu sempre me adaptei àquilo que a banda, geralmente, o Dos Pecados, quando eu fui pra lá. O Dos Pecados sempre teve um estilo e a gente manteve isso, a gente respeitou isso, né? E eu acho que a banda, veja bem, eu acho que a banda, ela deve ser mantida o estilo que sempre foi. Sim, isso aí. O Carisma, o Grupo Carisma, onde eu passei por lá, tem um maior carinho por eles. Claro que eu coloquei o meu estilo um pouco, né? A gente coloca, cada um tem o seu estilo, claro, sua pegada, sua forma de cantar, né? Mas eu digo assim no geral, né? Que o Corpo e Alma, por exemplo, o Corpo e Alma tem um estilo maravilhoso, cara, que é só do Corpo e Alma. Sim. Claro que eu tenho a minha forma de cantar, eu tenho o meu timbre vocal, eu tenho a minha maneira de apresentar, de interagir com as pessoas, mas o estilo próprio da banda é o estilo da banda, e isso tem que ser respeitado, né? Sim. Então eu procuro sempre respeitar isso nas bandas, ter respeitado, né, no caso. E hoje, com certeza, a gente levanta essa bandeira do Corpo e Alma. Que bom. Tá certo, Wagner. Obrigado por atender nosso convite, vir aqui, então, participar conosco aqui, trazer um pouco da história aí do Corpo e Alma, da sua história. Então, foi um prazer ter recebido você e sucesso sempre. Quem quiser acompanhar o Corpo e Alma, você nas redes sociais, enfim, né, está com certeza sempre ativo, né? Vai lá, Corpo e Alma BR no Instagram, tem o Facebook lá e tem o meu Insta, né? Que é @cantor Wagner Schneider, né? Só colocar lá @cantor Wagner que já vai aparecer. Isso aí. Lá. Valeu, foi um prazer recebê-lo aqui. Sucesso aí sempre. Wagner, do banda Corpo e Alma, de 13 de maio, aqui conosco, falando sobre a história do Wagner, a história do Corpo e Alma, enfim. Eu que agradeço. Obrigado, gente. Compartilham com seus amigos e vamos levar essa bandeira da cachaca por todo esse Brasil. Obrigado, meu querido. Que Deus abençoe. Valeu.